Gente, boa noite. A receita da paz nós já temos, não temos? Como Jesus falou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A paz que o mundo não vos dá. Então a gente sabe onde buscar essa paz. Mas já encontramos? Já? Não. Ainda estamos na busca, né? Estamos na busca da nossa caminhada. Esse é o grande objetivo nosso, encontrar essa paz que não depende de fora, que só depende de dentro de nós, né? Quando nós estamos em paz, pode tudo em volta estar conturbado, que isso não nos afeta. Mas como que tem sido a nossa jornada aqui na Terra? Como tem sido a jornada humana na Terra? Uma jornada de paz? Não. A nossa jornada é marcada por quê? O que marca a nossa jornada? O que marca? A gente vai ver a história, aí a gente vê lá os impérios, né? Os grandes impérios. Aí você olha, por exemplo, pega um período lá, Império Romano, Império Bizantino, Império Otomano. E aí a gente vê como que foi essa passagem dos impérios. O povo sentava numa mesinha assim e falava assim: ó, agora eu transfiro meu império para você, assino aqui, você assina aqui, passou a escritura. Não. Era desse jeito? Não. Como que era? Que era desgraciada, né? Como que era, gente? Na ponta da espada. Não é isso? Na ponta da espada. Então, todas as passagens que a gente vê, todos esses impérios, o que era o império? Era o domínio de um país, de um povo sobre o outro. Não era assim? E a gente vê as maiores violências para que tomasse o poder. E a gente vê isso ainda. Essa violência acontecendo, buscando sempre o poder. O que é o poder? É eu me colocar acima do outro. Vocês assistiram? Alguém aqui já assistiu um filme que está passando aí, que tem uma temática espírita? Ninguém é de ninguém? Alguém já assistiu? Então a gente vê ali o que é o tema do filme. É alguém sobrepujando a sua vontade, não vou falar aquilo para não tirar a graça, né? Mas é alguém subjugando o outro. E essa tem sido a nossa história. Uns subjugando os outros e se alternando. Então, transferia poder, mas aquele que vinha também não trazia paz. E assim tem sido. Então, a caminhada, se a gente olhar lá na história antiga, era essa dos impérios. Quando a gente olha, vamos olhar mais perto agora, quando a gente olha o século passado, século XX, o que a gente vê? Lá pelos anos 20, o que a gente tem? A Primeira Guerra. Aí, deu um refrescozinho, depois veio a Segunda Guerra. Tem uns estudiosos que falam que na verdade não foram duas guerras, é como se tivesse sido só uma só e simplesmente uma pausazinha para refresco e aí já continuou. E aí depois da Segunda Guerra nós tivemos a chamada Guerra Fria, que era a tensão, essa tensão entre os países que querem dominar o mundo, a Guerra Fria. E aí a gente está vendo agora essa tensão acontecendo de novo, né? Basta a gente ligar o noticiário, China, Rússia, Estados Unidos disputando poder aí, e a chamada que já estão chamando Guerra Fria 2.0. Então, se a gente olha a história do século passado, século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, qual que é a palavra que aparece em todos os... Guerra. Guerra. Então, essa é a palavra
que, se a gente for resumir toda a história humana, a gente resume essa palavra, guerra. E aí eu pergunto para vocês, quem fez esse tanto de guerra? Então vou corrigir a pergunta, quem fizemos? Nós fizemos. Quem fizemos esse tanto de guerra? Porque quem que é esse povo que fez a guerra lá? Éramos nós. Mudamos de roupa. É assim? E aí tem um companheiro nosso, muito estudioso, que é o Jorge Elahá, que fala toda segunda-feira à noite, no meio da Web Rádio Fraternidade, no programa, né? E ele fala o seguinte, Deus utiliza-se de uma estratégia para que a gente tente ver o outro lado das questões. Então, se eu nasci judeu a vida inteira, eu vou vir reencarnado às vezes como árabe, como libanês, para tentar ver as coisas de outra perspectiva. Mas aí a gente reencarna do outro lado e aí fica com raiva do lado que a gente pertencia. A gente parece que gosta mais da briga em si. E quando a gente pega o Evangelho, aí nós vamos ver Kardec falando sobre o duelo. E o que era o duelo, gente? A pessoa levantava de manhã e colocava uma arma de cada lado, saindo para o seu dia. Saindo para o seu dia. E ele punha um lenço branco no bolso, que se ele se sentisse ultrajado, eu vi um cartazinho ali, né? Respeito gera respeito. Isso é fantástico, essa ideia, né? Cultivar isso às crianças, isso é cultivar a paz. Isso é cultivar uma cultura de paz com as crianças. E respeito é a base das relações humanas. Então, se ele se sentisse ultrajado, ele iria arrancar aquele lenço, bater nos rostos de alguém e desafiar para o duelo. Ou se ele ultrajasse alguém se sentisse ultrajado por ele, ele iria e chamasse, ele iria aceitar o duelo. E Kardec então nos fala sobre o duelo. Que se eu aceito o duelo e sou mais forte, sei que sou mais forte que o outro, pela lógica eu vou matar o outro. Então, nesse caso, era um homicídio. E se eu aceito o duelo e sei que sou mais fraco, aí seria o quê? Suicídio. Um suicídio. De todos os modos, o duelo atenta contra a vida. Mas isso é coisa do passado, né, gente? Ainda existe duelo? Existe, gente. Como assim? Como assim duelo? Não vejo mais pessoas paradas na rua tirando 2 revólveres para atirar. Como que existe duelo? Como é que é isso? Em casa, entre irmãos, entre marido e mulher, no serviço, na escola. Isso nós estamos falando de violência física. Somente quando alguém. É isso? Oi? Somente quando alguém de família vai embora. Quando alguém de família vai embora. Aí vem o duelo. Aí vem o duelo pela herança, né? Olha que coisa. E aí a herança, a gente lembra daquela passagem de Jesus, né? O jovem procurou Jesus e falou, fala com meu irmão para ele dar minha parte. E Jesus, quem me constituiu para fazer vossas partilhas? Então a gente ainda vive nesse duelo. Mas vocês estão falando de duelo na prática, mas nós temos um outro duelo. Alguém aqui duelou hoje? Eu duelei. Duelei de sentimentos, de pensamentos. E lá no Evangelho também fala assim, pecado por pensamento, adultério. Então nós já estamos numa etapa que a gente às vezes não vai para esse duelo do braço, mas a gente duela aqui. Não é isso? Como que as pessoas saíam de manhã lá na Idade Média? Vestia armadura, subia num cavalo e ia para os duelos também. E aí a gente melhorou isso. Agora não precisa vestir armadura nem subir no cavalo, a gente já entra no cavalo, ou melhor, em 80 cavalos, em 100 cavalos, em 110 cavalos, a gente já veste o carro
e vai para o Noé. O nosso trânsito é um verdadeiro duelo, ou não é? Ai, se encostar no meu carro, é como se estivesse encostando no meu coração. O carro virou uma irradiação do meu ego. Não é assim? O Haroldo Dutra, outro dia numa live, comentando. Ele estava no trânsito normal e alguém passou e deu aquela famosa fechada nele, né? E por infelicidade, logo no primeiro semáforo, fechou. O sujeito para e o Haroldo do lado. Aquela situação infeliz para quem fechou. Aí o Haroldo abaixou o vidro. Mas a gente não põe mais mão para fora, né, gente? A gente não põe mais mão para fora, não fala aquelas palavras assim menos dignas, né? Mas o Haroldo abaixou o vidro. Aí o filho dele estava do lado e falou: pai, o que você vai fazer? Aí ficou surpreso com a pergunta e falou assim: estou pensando. Aí o filho pegou e falou assim: bom, já que você está pensando, pensa que esse nosso vizinho assistiu a palestra sua ontem, né? Ou pode estar ouvindo a palestra sua no carro agora, né? Aí que claro, fechou o vidro. Então nós já estamos nesse estágio. A gente já não põe mão para fora, a gente já não fala aquilo que não deveria. Mas às vezes a gente pensa, mas ele vai encontrar o dele. E quando sai, dá até uma olhadinha para ver se não vai ser agora. E vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se eu falo assim, ele vai encontrar o dele. Nós ainda estamos, gente, nas primeiras lições. Eu me considero um analfabeto sentimental. Entendo muito pouco de sentimento. Mas eu sei que por trás de toda atitude tem um sentimento. Por que a gente age de diferente forma em relação às pessoas? Porque o sentimento é diferente. Por isso que com um eu sou muito amável, dócil, com o outro eu sou mais grosseiro. Tinha um professor meu, que alguém falou aí dos conflitos de casa, o professor meu dizia o seguinte, que a intimidade gera desprezo. Aí nós temos um ditado mineiro que eu nunca entendi. Você chega no cumprimento da pessoa, a pessoa fala: parece que dormiu comigo? E aí eu pergunto: quem dorme junto não dá bom dia, não? Quando se dorme junto não dá bom dia? Não cumprimenta mais? Então só cumprimenta. A lição para nós foi de André Luiz do Sinal Verde. André Luiz do Sinal Verde nos traz essas questões de polimento, de educação, como que a gente vive em sociedade. Então, é preciso respeito dentro do nosso lar em relação a todas as circunstâncias. Então, agora eu já não ponho a mão para fora, mas eu desejo para aquela pessoa: ele vai encontrar o dele. Esse desejo meu, esse pensamento pode ter força, gente? Tem força pensamento? Com certeza. E aí? E se ele encontrar o dele? Um acidente, logo em seguida, ele bate o carro, aí vamos pôr mais lenha na fogueira. De repente, o outro carro tem mais gente, pode morrer, crianças. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Olha como que a gente arruma confusão à toa. Porque no momento que eu desejei, pode ser que ali estivesse próximo um desafeto daquele que está dirigindo e precisava de energia física, fluido, materializado, para poder provocar um acidente. E sem ter nada a ver com a questão, eu entro numa confusão dessa. Olha como a gente arruma confusão na nossa vida. Então, e aí eu pergunto, quando Jesus nos convida, a minha paz os deixo, a minha paz os dou, como que era a época que Jesus vivia? Era uma época de paz? Não. Não. A gente vai ver nos livros de história que no ano 4 antes de Cristo, numa cidade que fica, a 7 quilômetros de Nazaré,
A cidade chama Séforis. Hoje ela é muito mais importante que Nazaré. Em Séforis teve um levante conhecido como rebelião da Palestina, rebelião palestina. E eram os rebeldes, aquilo que a gente vê na introdução do Evangelho, alguns palestinos ali, que não se conformavam com o poderio romano, e eles então se revoltaram, teve uma revolta grande, e Herodes chama o general romano, Varro, e esse general sufoca, mata cruelmente crianças, jovens, idosos, mulheres, mata muita gente ali em Séforis. Gente, isso foi no ano 4 antes de Cristo. Então é muito provável que alguém da família de José, de Maria, tenha sido assassinado pelos romanos nesse período. E Jesus foi tentado várias vezes, como naquele momento em que exibe-se uma moeda e diz, é devido ou não pagar o imposto a Roma? O que Jesus fala? A César o que é de César, Daí a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então nos convidando à concórdia. Antes de Jesus, os exércitos traziam à frente a imagem do seu Deus, como se o seu Deus tivesse comandando aquele exército para assassinar o povo de outro Deus, que também tinha um Deus à frente. Então era um duelo dos deuses à frente dos exércitos. Jesus faz uma revolução nessa ideia com duas palavras: Pai Nosso. Até aquele momento não existia essa noção de Deus como Pai. Deus era o quê? Deus era aquele juiz severo, julgador, e que nos condena. Só quem usava essa figura, esse tratamento de Deus como Pai, eram os essênios, que era um grupo pequeno. E Jesus vem utilizar essa ideia do Pai. E é até interessante a gente pensar sobre isso. Alguém aqui que tem filho, seu filho já errou alguma vez na vida? Já. A senhora tem filho? Do momento que o filho da senhora errou, a senhora deixou de amá-lo? Não. Então nós, mães e pais terrenos, não deixamos de amar nossos filhos quando eles erram. Certo, gente? Mas a gente está lá em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E na verdade eu acho que é o contrário. Nós é que criamos Deus à nossa imagem e semelhança e criamos piorado. Porque quando nós erramos, nós achamos que Deus deixa de nos amar. Que Deus só nos ama quando nós somos bonzinhos. Não é isso? Alguém aqui já sentiu-se desamado por Deus? Quando pisou na bola? Quando a gente não se acha digno sequer de fazer uma prece? A gente acha que Deus nos abandonou. E é isso que nos gera os conflitos. Então Jesus fez uma revolução com essa ideia do Pai. Aquele que ama incondicionalmente. Aquele que não deixa de amar qualquer que seja a minha atitude. E sentir-se amado por Deus é o primeiro passo em qualquer processo de cura. Se eu não me sinto amado pelo Senhor da vida, eu não me sinto digno da vida, e aí eu não curo. E é preciso nos sentirmos sempre amados por Deus, independente daquilo que a gente tenha feito ou não. O que não quer dizer que eu tenha que ser irresponsável com a minha vida, muito pelo contrário. Eu fazia por merecer esse amor divino, que é incondicional. Então a primeira palavra que Jesus fala, Pai
e depois nós. Agora não é mais um Deus à frente de cada exército. Agora é o Deus não apenas dos judeus, aquele Deus exclusivista, mas o Deus de todas as nações. E aí precisamos destacar o papel de Paulo, para levar o cristianismo a todas as terras, para que esse cristianismo chegasse até nós. Se a gente pegar o mapa, alguém sabe localizar o mapa? Se a gente pegar o mapa mundo aqui, onde está Cazaquistão? Desenhando o mapa, onde está Cazaquistão? Eu não sei. A Palestina na época, gente, era o Cazaquistão hoje. Israel na época. Hoje a gente sabe onde fica Israel, porque ganhou importância para nós. Mas na época, Israel, a Palestina não tinha importância econômica, não tinha importância política, era uma das províncias menos importantes. Podia atravessar o mar Mediterrâneo De fora. Podia, que não. Se não fosse o trabalho de Paulo, é possível que o cristianismo tivesse ficado circunscrito em Israel, não chegasse até nós. Então, é todo esse trabalho por todos os missionários, não só Paulo, mas todos aqueles que trabalharam o cristianismo primitivo, para que esse cristianismo chegasse até nós. E dentro desse cristianismo, o que simboliza a cruz? Emmanuel nos fala que o símbolo da cruz, pensem bem, olha uma cruz, é uma espada enterrada no chão. A partir do momento que Jesus pronuncia Pai Nosso, agora não se fazia mais sentido das guerras, e a espada, que sempre foi o símbolo, e até hoje quando a gente olha, símbolo de algumas instituições, está a espada, que deveria ser a cruz, a espada enterrada no chão. A partir dali, a paz de Jesus, essa que a gente continua buscando. E assim foi. A partir de Jesus, com a cruz, com a espada enterrada, a partir daí tem sido uma era de paz para nós? Não. O que nós cristãos fizemos? O que nós cristãos fizemos? Guerra. Fomos lá, tiramos essa espada do chão e nos voltamos contra aqueles chamados inimigos do cristianismo, querendo impor aquilo que Jesus veio trazer pela paz, o Cordeiro da Paz. A gente quis impor as suas ideias por meio da força. O Haroldo também nos fala, é importante a gente ver o outro lado. Às vezes a gente entra em processo de julgamento dos muçulmanos, dos islâmicos. Como que esse povo conheceu Cristo, gente? Como que Cristo foi apresentado para ele? Pegou-se a cruz e desenhou na espada, no escudo, na lança, que matava essas pessoas. Aí eles desenhavam sol, lua, mandavam ficar 16 horas de jejum, para depois se alimentar. Então o cristianismo foi apresentado a esse povo por meio da morte, sendo que toda a doutrina de Jesus é de vida. Então, essa tem sido a nossa trajetória. Desde os tempos imemoriais, passando por Jesus até hoje. E aqui nós nos encontramos, ainda nessa situação de conflito. E a gente sustenta esses conflitos no nosso dia a dia, como disseram vocês, nesses conflitos. E aí eu pergunto, os conflitos que ainda existem no mundo, porque a gente fala muito da guerra da Ucrânia, que essa aparece no noticiário diariamente, mas existem milhares ou centenas, ou no mínimo dezenas, eu não tenho noção, de conflitos na África, irmãos nossos se matando, e isso vem desde
a época da escravidão, e foi isso que motivou irmãos vendendo irmãos. 1888. Então os conflitos na África permanecem, os conflitos na Ásia, no Oriente Médio, permanecem, a guerra da Síria não acabou, violenta, e agora nós temos essa guerra no Ucrânia. E aí eu pergunto, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu não. Está lá do outro lado do mundo, se é coisa daquele povo doido, ou eu tenho alguma coisa a ver com isso? Quando dentro da minha casa, quando por questão de herança, ou dentro da minha casa eu deixo de respeitar a minha companheira, ou meu companheiro, levanto de certa forma a espada contra ele, não respeita a diferença de pensamento. A gente vive numa sociedade que valorizamos a diferença das espécies, nas plantas, nos animais, mas não queremos respeitar nos seres humanos. Queremos enquadrar que todos os seres humanos sejam iguais, ou iguais a mim, porque eu me tomo como modelo e quero que o outro seja igual a mim. E aí eu tento impor, tento subjugar a vontade do outro, a minha vontade. O Evangelho também nos fala sobre a ira, sobre a cólera, e nos fala, se tivessem, se pudessem naqueles momentos de cólera ver-se a si próprio. E agora a gente tem que tomar cuidado, né? Porque agora tem essas câmerazinhas fáceis, né? Está aí, né? Sem crítica, mas para a gente ver os cuidados que a gente tem. Uma senhora passeando com seu cachorro e agrediu 2 pessoas e está aí agora envolvida. Olha como que a gente se envolve com coisas para a gente manter, para que a gente saia de casa desarmados, que a gente entre no nosso carro sem vestir armaduras, para que a gente comece a construir a paz no nosso dia a dia. Porque lá no Evangelho fala, então, quando falo cólera, quando eu me encolerizo, o que é? Qual que é a minha diferença dos animais? É a razão, a consciência. No momento de cólera, o que eu perco primeiro? Consciência e razão. E é até interessante a gente pegar algumas falas dessa moçada de hoje, são muito interessantes, a gente às vezes critica muito. Hoje eles falam, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Quantas vezes nós já brigamos na nossa vida para ter razão? Não sei se já aconteceu com vocês. Você está discutindo um ponto de vista, debatendo, no meio da conversa você percebe que você está errado. Que aquele ponto de vista que você está defendendo está errado. Mas você continua defendendo porque é o seu ponto de vista. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Você não quer dar como em bom mineiro, né? Não quer dar uma palmatória? E a gente continua defendendo uma ideia que a gente sabe que está errada. É porque ela é minha. Eu não vou me render, não vou me expor. O que é mais bonito? O que é mais bonito? Alguém que sempre acha que tem razão? Ou alguém que reconhece quando erra? Reconhece a sua falibilidade, a sua capacidade de falhar. E reconhecer a nossa falibilidade, a palavrinha difícil, né, gente? É começar a exercitar o nosso auto-perdão. Emmanuel nos fala 2 coisas muito importantes. Ele nos fala que antes da angelitude a gente passa pela humanidade. O que é a humanidade? É a possibilidade de errar. E a possibilidade de se reerguer e voltar a caminhar, porque cair a gente não melhora. Vamos observar o exemplo da água. Como que a água se purifica, gente? A água se purifica no movimento.
Você vê um rio todo poluído, mas ele segue seu curso e ele vai se limpando. Então, para nós, e é essa a pena de Deus, se a gente pode chamar assim. Deus não trabalha nunca com pena de morte, sempre com pena de vida, porque é na nossa caminhada que a gente melhora. Então, para entender a nossa, aí, só para concluir, eu tenho alguma coisa a ver com isso, com essas guerras? Tenho. Quando eu entro num processo desse de cólera, que eu agrido o meu irmão, a minha irmã, qualquer pessoa que seja, dentro de casa, fora de casa, eu estou jogando nessa atmosfera terrena sentimentos, pensamentos, palavras que vão poluir. É interessante a gente pensar, imaginar que a gente vive debaixo de uma grande tenda em volta da terra, que André Luiz chama de psicosfera. É uma atmosfera formada das nossas emanações psíquicas, de sentimento, pensamento, palavras e atitudes. Então tudo que eu exteriorizo em forma de violência está aí. E o que acontece? Só para a gente entender. E aí eu pergunto, a missão nossa foi perguntas, né? Eu pergunto, eu hoje sou sustentador do conflito ou sou sustentador da paz? Pergunta para cada um de nós. Sustentador do conflito ou sustentador da paz? Responderam para si mesmo? Então vamos ver agora. Agora a gente pôs o xizinho, agora vamos explicar a questão. No dia que eu vi a notícia de que um irmão nosso assassinou 4 crianças no estado de Santa Catarina, qual foi o sentimento que eu exteriorizei para esse irmão? O sentimento de perdão, de compreensão. Porque é muito fácil a gente julgar, gente. Muito fácil a gente julgar. Ficar criticando pessoas. Criticando, julgando, não é criticando, é julgando. Eu tenho 63 anos de idade. Por graça de Deus, se eu entrar aqui no site da Secretaria de Segurança Pública, eu consigo tirar um lado da consta criminal. Por graça de Deus. Dos últimos 63 anos. Agora, se existe um site desse, no plano espiritual, e eu for logar esse período, 150, 200, não sai não. Não sai nada da consta não, porque vai aparecer lá homicídio, vai aparecer roubo, vai aparecer lesão por patrimônio alheio, talvez apareça estupro. Agora, eu me valho dessa bênção de Deus, do esquecimento dos meus crimes anteriores, para julgar irmãos nossos que estão, infelizmente, caindo no crime ainda hoje. Eu vou me valer desse esquecimento para julgar o outro, gente. Então, qual que é o sentimento que emana de mim nesses momentos? Não que eu perca a sensibilidade de ver a crueldade, de ceifar a vida de 4 crianças. Eu posso trazer a mim um pouco dessa dor, a dor do pai, a dor da mãe, mas eu não preciso criar uma dor própria, de ódio, em relação a esse irmão. Quantas vítimas nós tivemos naquele episódio? Vamos começar a cultivar a paz aqui. Quantas vítimas nós tivemos? Foram 4? 4? Depois foram outras para o hospital? E se eu disser que foram 5? Teve uma outra vítima aqui? Quem? O autor. Eu consigo orar só para esses 4 ou eu já consigo orar por esse aqui também? Porque se eu despejo ódio desse irmão, gente, eu vou estar enchendo essa nossa grande tenda de ódio. Porque fica aqui tudo que eu
despejo nessa psicosfera. E esse ódio vai permanecer, e igual acontece nas tempestades, de vez em quando não tem os trovões e os raios para descarregar. Isso vai ser descarregado como? Em outros irmãos com mentes doentias, que vão captar esses sentimentos que estão pairando no ar e perpetrar outros crimes. Então, quando eu nutro sentimento de raiva, de ódio, é natural sentir raiva se alguém pisa no meu pé. Isso é natural. Não é natural eu cultivar essa raiva. Porque se eu estou cultivando esses sentimentos, eu estou cultivando conflito. E eu estou, outra palavrinha difícil, retroalimentando. Eu estou continuando alimentando esse clima de ódio, de raiva que vem sendo até hoje. Nós estávamos no encontro esse final de semana e o Haroldo falou uma coisa. Se a gente pegar dois espíritos inimigos, e aí é interessante pensar nisso, que o ódio vincula mais que o amor. Outro dia eu ouvi, dentro do centro espírita, um irmão nosso falando, eu odeio ele, vamos morrer, vamos abraçar e vamos juntinho para o inferno, dentro de uma casa espírita. Então o ódio vincula. E aí vão alternando, como nós estamos alternando há quanto tempo os papéis de vítimas e de algozes. E aí em 3 rodadas você já não sabe mais quem é quem. É ódio, é violência de um lado e de outro. Isso tem sido. E Paulo vem e nos fala: ainda não faço todo o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Triste? Não, alegre. Eu vou pegar um lado bom dessa fala. Qual que é o lado bom? É que eu já quero o bem. Eu tenho certeza que eu, Marco Antônio, até pouco tempo não queria não. Coisa de 100 anos aí por aí, não queria não, agora eu já quero o bem. Mas eu continuo fazendo mal. Por quê? Porque nós automatizamos o bateu, levou. A gente automatizou isso. Mas Emmanuel vem do Salmo. E ele nos fala o seguinte: nós somos mais frágeis do que perversos. Nós somos mais frágeis do que perversos. Então, eu tenho uma boa notícia para vocês, ou para nós. Nós já agimos do bem, não é verdade? A gente sai de casa bem intencionado, fazendo as nossas preces e saímos para agir no bem, de acordo com os nossos propósitos de vida. Mas ainda reagimos no mal. Então eu saio para o dia todo animado, hoje eu só vou praticar o bem, mas vem alguém e pisa no meu carro. E aí eu reajo. Aí a reação, porque é o automatismo que a gente traz, que a gente precisa mudar essa história. Como que a gente muda? Como que eu cultivo essa paz verdadeira do Cristo, que é o nosso tema? Como que eu cultivo isso? Qual que é, onde nascem as nossas atitudes? Aquilo que está lá no meu íntimo, na minha essência, no meu ser, é o sentimento. O sentimento é da nossa essência. Dos sentimentos geram os nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos geram as nossas palavras. Das nossas palavras geram as nossas atitudes. As nossas atitudes moldam o nosso destino. Então eu tenho que trabalhar onde? Onde que eu preciso trabalhar? Lá no comecinho, no sentimento. E aí eu procurar todos os dias nutrir bons sentimentos. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento,
mas o autoconhecimento sem tortura. Porque quando a gente vai fazer o que Santo Agostinho nos fala lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, que é fazer a análise do dia, a gente só vai nos pontos que a gente tem falha. E a gente já caminhou muito. Só que a gente tem um esquecimento. Eu não sei nada de antes do meu nascimento. Mas eu sei que o Chico falava, né? O pessoal, regressão de memória. Ele falou, não precisa fazer regressão de memória, não. É só você saber quem você é, que você sabe quem você era. Mas eu sei que eu já estou melhor. Nós estamos, isso aí parece hoje está meio, até uma expressão muito. Nós estamos, minha gente, na nossa melhor versão. Nós estamos na nossa melhor versão. Esse conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, essa lente, essa visão que a doutrina espírita nos traz, a gente não tinha isso provavelmente nas encarnações. José Francisco, não é isso? Nos falou. 166 anos de doutrina espírita. Se a gente pegar, eu na minha idade, com 63, então, se pegar aí o período que a gente fica entre uma encarnação e outra, que a gente chama de erraticidade, vamos pegar uma média de 50 anos, então é muito provável que a primeira encarnação minha, com conhecimento da doutrina espírita. Então esta não é mais uma encarnação para nós. A gente tem aquele negócio, né? Estava nesse encontro a irmã Ila, e ela falava, vocês espíritas, que ela é católica, vocês espíritas às vezes justificam adiante. Essa aí eu vou deixar para a próxima. Essa aí que está mais difícil eu vou deixar para a próxima encarnação. Ela falou, isso é justificativo. E aí o Elahá vem e fala assim, deixa não. A gente não sabe se na próxima a gente vai encarnar na faixa de Gaza, ou na Ucrânia, né? Ou no Cazaquistão. Vamos trabalhar isso aqui no Brasil, né? Trabalhar como? Pensar no bem. Sentir o bem primeiro. Pensar no bem. Procurar sempre palavras construtivas. Falar no bem. Chico nos falava que nós devemos ser os terminais do mal. Chegou a fofoca, a gente não passa, a gente enterra, igual a espada, né? Falar no bem, agir no bem. E aí, a gente lembra aquilo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, quando Jesus despacha os seus discípulos. Esse relógio está mais adiantado que aquele, eu estava olhando por aquele, vou concluir por aquele. Quando Jesus despacha os seus discípulos e ele diz, em todas as aldeias e cidades que entrardes, levai a palavra de Deus. E procurai saber de quem é digno de vos hospedar. Não precisa levar mantimento, nem sacola. E quando entrardes numa casa, saudai-a, dizendo, a paz seja nesta casa. Se ela for digna da paz, a paz fará sobre ela, senão a paz se tornará para você. Então, o verdadeiro, a gente cumprimenta hoje, né, com bom dia, boa tarde, boa noite. O verdadeiro cumprimento de um cristão, como alguns irmãos nossos de outras igrejas, né, praticam, a paz de Deus seja convosco. Essa deveria ser a nossa saudação, mas fica parecendo proselitismo religioso, não é isso? Eu não preciso falar, mas todas as pessoas, isso é um bom jeito da gente cultivar essa paz. Todas as pessoas que eu encontrar, do meu coração, eu vou emanar esse sentimento. A paz seja convosco. Que Jesus nos ampare. Já faço a prece? Então vamos exercitar isso. Vamos? Vamos nos sentir entre aqueles 70
os 500 da Galileia, recebendo do Mestre a incumbência de levarmos o seu Evangelho onde pisarmos. Lembrando que o Evangelho de Jesus não é a Bíblia. O Evangelho de Jesus não são os textos. O Evangelho é a vida do Cristo. O amor que andou sobre a terra. Quando Ele nos convida a sermos semeadores desta semente do Evangelho. Ele não nos espera palavras bonitas, efusivas, brilhantes. Ele espera de nós a coerência entre os nossos propósitos e as nossas ações. Que neste momento em que estamos presentes à frente do Mestre, recebendo das suas mãos esta semente, possamos formalizar para nós próprios esse compromisso de sermos agentes da paz. Pensar, sentir a paz. Pensar a paz, falar e agir na paz. Assim, Mestre, possamos emanar o vosso Evangelho a todas as pessoas, a todos os corações. Que os nossos corações irmanados neste momento sejam fortalecidos para que saiamos com esse compromisso mais vivo e mais presente em nós. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja.